um confronto entre o ministro Alexandre de Moraes, a família Bolsonaro e, hoje, em entrevista ao jornal americano, o Alexandre de Moraes foi contundente. Diz que não vai abrir 1 centímetro para o ex-presidente Bolsonaro. Vamos ver o que ele diz? Põe aí a cartela. Em entrevista ao Washington Post, um dos maiores jornais do mundo, um dos mais importantes dos Estados Unidos. Olha o que disse Moraes, Alessio. Não há chance de recuar 1 milímetro. Vamos fazer o que é certo. Vamos receber a denúncia, analisar as evidências e quem tiver de ser condenado vai ser condenado. E quem tiver de ser absolvido vai ser absolvido. O Brasil foi infectado por uma doença autoritária e faz parte do seu trabalho aplicar a vacina. É isto que estamos fazendo. Eu falei 1 centímetro, mas é nem 1 milímetro. Não vai recuar nem 1 milímetro, é o que diz o ministro Alexandre de Moraes. Osmando. Exatamente. Ocorreram 2 fatos importantes hoje em relação aos Estados Unidos. O primeiro deles foi o governo brasileiro respondeu ao escritório de representação comercial dos Estados Unidos sobre aquela investigação que o Trump pediu para que seja feita pelas, segundo ele, danosas relações comerciais que os Estados Unidos estavam sofrendo em relação ao Brasil. Então o Brasil hoje respondeu, reafirmou que não tem nenhuma relação danosa, desleal na sua prática com os Estados Unidos. E vamos agora aguardar o que é que os Estados Unidos vão dizer depois dessa resposta oficial que entrou no protocolo hoje da representação da Embaixada dos Estados Unidos. E hoje também, numa entrevista importantíssima ao jornal Washington Post, o ministro Alexandre de Moraes concede faz um grande depoimento, vigoroso depoimento, em relação aos julgamentos que estão sendo feitos do 8 de janeiro. E o jornal traça um perfil do Alexandre de Moraes, inclusive ouviu 12 pessoas favoráveis e pessoas mais críticas à atuação do Bolsonaro, e faz uma conclusão que trata o Alexandre de Moraes o tempo todo como xerife da democracia brasileira. Então, ele reafirma esse papel que Alexandre de Moraes vem fazendo, o próprio jornal reafirma para os seus 2 correspondentes estrangeiros sediados no Brasil. E, na entrevista, o Alexandre de Moraes relata um pouco da sua atuação no Ministério, no Supremo Tribunal Federal, desde 2019, quando o presidente da época o convocou para tentar conter aquela onda de fake news, de matérias mentirosas, de pregação de violência nas redes sociais, inclusive com a conivência das Big Techs. Alexandre de Moraes, naquele momento, assumiu, e a partir daí ele assumiu um protagonismo que vem desde a legislação que o Brasil tenta aprovar hoje, desde as medidas restritivas a postagens, a publicações indevidas nas redes sociais, até esta condução do processo do inquérito sobre o 8 de janeiro. E ele diz que não há a menor chance de recuar 1 milímetro no que o Supremo Tribunal Federal está decidindo. Então, quem tinha a impressão de que a pressão dos Estados Unidos, com a presença do filho do presidente, do Eduardo Bolsonaro, que se transferiu para lá e que, às custas do dinheiro público, vem fazendo uma campanha sistemática, perniciosa contra o Brasil, inclusive estimulando o tarifaço aplicado pelo Bolsonaro e as sanções aplicadas por Bolsonaro ao Alexandre de Moraes e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso não terá, segundo declarações do próprio Alexandre de Moraes, contundentes a um jornal americano, importante jornal americano, que fatalmente o presidente da República deve ler, pelo menos por dever de ofício,
que não há a menor possibilidade de que a pressão dos Estados Unidos, quer seja via família Bolsonaro, quer seja presidente Donald Trump, possa exercer sobre o julgamento que está sendo concluído e que vai agora para as decisões, para as sanções finais nesse período agora de setembro. E é por isso que esse tiro está saindo pela culatra. Não está dando certo, de forma alguma, a estratégia de pressionar via Estados Unidos o julgamento de Bolsonaro. No outro polo desse debate, a gente tem Eduardo Bolsonaro, deputado, filho do ex-presidente, dizendo, Franz, que ou tem 100% de vitória ou 100% de derrota, nesse caso, que vai até o final.